Olá, bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre os métodos contraceptivos. Nesta segunda parte vou abordar o implante, o adesivo, o anel vaginal, o diafragma, entre outros. Começando pelo implante. O que é? O implante é um método contraceptivo hormonal de longa duração, 3 anos. Não contém estrogénios, sendo composto apenas por um prostativo. É um pequeno bastonete flexível, com 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, e a inserção é feita no antebraço por um profissional especializado. Trata-se de um procedimento simples, em que apenas é necessário o uso de uma anestesia local. A sua remoção deve ser feita também por um médico. A inserção deve ser nos primeiros dias da menstruação, de modo a que a mulher fique desde logo protegida relativamente a uma gravidez. Como é que funciona? O implante vai libertando de forma gradual e contínua uma pequena quantidade de hormonas para a corrente sanguínea e atua de duas formas. Por um lado, inibe a ovulação, isto é, impede que os óvulos se libertem dos ovários, e por outro lado, torna mais espesso o muco cervical, dificultando a entrada dos espermatozoides no útero. A eficácia é superior a 99% e é eficaz durante 3 anos, ao fim dos quais pode ser substituído por um novo, se a mulher assim o desejar. Quais as vantagens? É um método adequado para quem pretende um efeito de longa duração e de elevada eficácia. Não interfere com as relações sexuais e não requer toma diária. Não requer precauções adicionais em caso de vômitos ou diarreia. Não interfere com a amamentação e pode ser utilizado em mulheres que não toleram ou que estão contraindicadas para a administração de estrogénios. Como desvantagens, é um método dispendioso, não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, ou DSTs. Uma vez que contém apenas prostativos, poderá haver alteração do padrão das menstruações. Nos 3 primeiros meses, o organismo está-se a adaptar ao implante e, portanto, é possível que o padrão das menstruações destes 3 primeiros meses seja preditivo em relação aos meses futuros e pode ter alguns efeitos secundários, mas normalmente não são graves e são passageiros. Os mais frequentes são alterações do ciclo, dores de cabeça, tensão mamária, sensação de aumento de peso, agravamento ligeiro do acne e alterações do humor. E enquanto ao adesivo, o que é? O adesivo transdérmico é um método contraceptivo hormonal de uso semanal. É constituído por hormonas, estrogénios e prostativos, que são libertadas diariamente através da pele para a corrente sanguínea. Como é que funciona? Trata-se de um adesivo fino, de cor bege, quadrado, confortável e fácil de aplicar. O adesivo transfere uma dose diária de hormonas através da pele para a corrente sanguínea. Funciona de duas formas. Por um lado, impede a ovulação e, por outro lado, torna mais espesso o muco do colo do útero, dificultando a entrada dos espermatozoides no útero, tal como acontecia com o implante. Onde é que se pode aplicar o adesivo? Na parte de fora do braço, nas costas, no abdômen ou na nádega. Convém sempre ser colocado num sítio em que não ocorra o contacto com roupas justas. Pode ser colocado em locais diferentes cada semana para diminuir a possibilidade de irritação cutânea. Estima-se que a taxa de eficácia se aproxime dos 99%. Cada adesivo é colocado uma vez por semana, durante 3 semanas consecutivas, seguidas de uma semana de descanso. Se a mulher aplicar o adesivo num dia qualquer à sua escolha e não no primeiro dia da menstruação, que é o primeiro dia do ciclo, é necessário que se proteja durante 7 dias com um método contraceptivo não hormonal, como por exemplo o preservativo. Se a mulher se esquecer de mudar o adesivo, deve consultar o folheto informativo que acompanha o contraceptivo. E se o adesivo se descolar? Se o adesivo estiver descolado parcial ou completamente há menos de 24 horas, a mulher deve voltar a tentar colar o adesivo ou aplicar imediatamente o adesivo seguinte, e não é necessário utilizar um método contraceptivo adicional, como por exemplo o preservativo. Se o adesivo estiver descolado parcial ou completamente há mais de 24 horas, neste caso a mulher deve voltar a tentar colar o adesivo ou aplicar imediatamente o adesivo seguinte e deve utilizar um método contraceptivo adicional, como o preservativo, durante uma semana. Em caso de dúvida, deve consultar um profissional de saúde. Quais as vantagens? É um método para mulheres que querem contracepção hormonal combinada e não toleram ou não querem os contraceptivos orais. É de uso semanal, pelo que não tem que pensar todos os dias em contracepção, apenas tem que se lembrar de mudar uma vez por semana o adesivo. É fácil de usar. Ao contrário da pílula, as hormonas não necessitam de ser absorvidas pelo aparelho digestivo, permitindo que a eficácia deste método não seja posta em causa em caso de vômitos ou diarreia. Normalmente torna as hemorragias regulares, mais curtas e menos dolorosas. É um método reversível. O adesivo oferece uma excelente aderência e, portanto, a mulher pode continuar a realizar as suas atividades diárias, como o banho, duche, idas à piscina, exercício físico, sem nenhuma medida especial de precaução. Como desvantagens, não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, ou DSTs.
Continuando agora com o anel vaginal. O que é? Consiste num anel de textura suave, transparente e flexível com cerca de 5 cm de diâmetro, que se insere na vagina uma vez por mês. É um contraceptivo hormonal combinado, ou seja, contém estrogénios e prostativo, que vai libertando estas hormonas de forma regular para a corrente sanguínea. É um método para mulheres que desejam uma contracepção hormonal combinada e não toleram ou não querem os contraceptivos orais. Como é que funciona? As hormonas que se encontram no anel vaginal são libertadas diariamente do anel através das paredes da vagina para a corrente sanguínea. Atua inibindo a ovulação, isto é, impede que os óvulos se libertem dos ovários, e desde que esteja bem colocado na vagina é um método eficaz. A eficácia é de cerca de 99%, tal como a pílula. A maioria das mulheres afirma que tanto a sua colocação como a remoção são fáceis. A mulher só precisa de colocar o anel na vagina, como se fosse um tampão, e não precisa de se preocupar com a posição. Se sentir algum incômodo, deve empurrá-lo um pouco mais para dentro. Pode ser colocado ou no primeiro dia da menstruação, e aqui a eficácia contraceptiva é imediata e não é necessário usar um método contraceptivo adicional, ou então num qualquer dia em que a mulher decida usar este método. Neste caso, a eficácia contraceptiva não é imediata e a mulher deve usar um método contraceptivo adicional, por exemplo, o preservativo. O anel deve permanecer na vagina durante 3 semanas consecutivas, ou seja, 21 dias. Ao fim deste tempo, deve ser retirado pela mulher e segue-se um intervalo de 1 semana até ser colocado um novo anel. Durante este período de tempo, surge uma hemorragia de privação, a menstruação. O que é que a mulher deve fazer se deixou passar o dia de colocação de um novo anel? Se tiver tido relações sexuais no período em que se esqueceu do anel, existe o risco de ter engravidado, pelo que deve contactar imediatamente o seu médico. Se não, logo que possível, coloque o novo anel, mas use também medidas contraceptivas adicionais durante 7 dias. E se esquecer de retirar o anel? Até um máximo de 4 semanas, o método mantém a eficácia. A mulher deve retirar o anel e, como habitualmente, fazer um intervalo de 1 semana e depois voltar a colocar um novo. Se passar as 4 semanas, o método perde a eficácia. Como tal, a mulher pode ter engravidado e é importante contactar o médico. Quais as vantagens? É fácil de usar, é de uso mensal, pelo que não tem que pensar todos os dias em contracepção, apenas tem que se lembrar de mudar o anel uma vez por mês. Ao contrário da pílula, as hormonas não necessitam de ser absorvidas pelo aparelho digestivo, permitindo que a eficácia deste método não seja posta em causa em caso de vômitos ou diarreia. Tem as mesmas vantagens não contraceptivas da pílula oral, ou seja, controla o ciclo, as menstruações são escassas e não dolorosas, entre outros. É um método reversível, não interfere com as relações sexuais, raramente a mulher ou o parceiro terão queixas relacionadas com o seu uso e é possível fazer o exame ginecológico sem retirar o anel. Como desvantagens, não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. Enquanto ao diafragma, o que é? O diafragma é um dispositivo de borracha com um aro flexível que se introduz na vagina. Quando corretamente introduzido, previne o contacto do esperma com o colo do útero, funcionando como meio eficaz de contracepção. Quem é que não deve utilizar o diafragma? O diafragma está contraindicado quando existem fístulas, lacerações ou anomalias vaginais, se verifica alergia à borracha e sensibilidade a espermicidas e se existe elevado risco de infecção por HIV. O diafragma oferece um nível de eficácia relativamente alto. Ocorrem 15 gravidezes em cada 100 mulheres por cada ano. Como vantagens, não interfere com o ato sexual, não contém efeitos secundários significativos e diminui a ocorrência de doença inflamatória pélvica. Como desvantagens, temos só a dificuldade na sua utilização. Existem outros métodos contraceptivos menos comuns, que não vou aprofundar, como os injetáveis, que consistem numa injeção intramuscular profunda de uma solução aquosa constituída por um prostativo, que é administrado de 12 em 12 semanas, pelo que cada injeção tem um efeito contraceptivo durante 3 meses. Os espermicidas, que são compostos por substâncias que diminuem a capacidade de fecundação dos espermatozoides, podem apresentar-se sob a forma de creme, gel, espuma, comprimidos vaginais, esponjas, cones ou membranas. A abstinência periódica, que resulta do autocontrole dos níveis de fertilidade do ciclo menstrual da mulher. Existem 3 métodos de controle da fertilidade: o método do calendário, o método da temperatura basal e o método do muco cervical. Existem ainda os métodos cirúrgicos definitivos, que são formas de contracepção permanentes e definitivas, pelo que devem ser escolhidas apenas quando se está seguro que não se quer ter mais filhos. Consistem na laqueação de trompas, no caso da mulher, e na vasectomia, no caso do homem. E por último, existem ainda os métodos contraceptivos de emergência, que servem para prevenir a gravidez após relações sexuais consideradas desprotegidas.
Uma mulher que recorre frequentemente ao uso da contracepção de emergência deve rever com o seu médico o método de contracepção que está a usar e ponderar um mais seguro e efetivo. As barreiras morais ou legais não devem limitar o acesso à contracepção de emergência. No entanto, nunca é demais realçar que não deverá, em nenhum caso, substituir o uso de contracepção regular. É tudo. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de deixar críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários e não percam o próximo vídeo. Obrigada.